Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 12 de outubro do ano 2020, segunda-feira. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Convido o amado irmão, irmã, amigo, mas que é irmão e irmã também em Cristo Jesus, a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Enquanto o irmão abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, ou acessa a sua Bíblia, né, agora com celulares, computadores, notebooks, tablets e tudo mais, ou até da sua memória, quem sabe alguns irmãos conhecem a Bíblia, memorizam alguns versículos, nós vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Aplica a Tua palavra, Senhor, na minha vida e na vida daquelas pessoas que estiverem ouvindo a Tua palavra. Perdoa-me por qualquer falha, por qualquer erro que venha a cometer, mas que seja o Teu querer e a Tua vontade nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, palavra do Senhor no capítulo 5, verso 16, diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade ou a concupiscência da carne, porque a carne luta, guerreia, milita contra o Espírito, e o Espírito luta, guerreia, milita contra a carne, porque são adversários, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lá no capítulo 6, irmãos, no versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não viermos a desfalecer. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da família da fé. Amém? Bom, esse texto é muito conhecido sobre os frutos, o fruto do Espírito, né? E as obras da carne. Interessante. A palavra diz fruto. Fruto é um só com diversas características. Então, se nós andamos segundo o Espírito Santo, nós vamos dar este fruto com todas essas características, com essa casca, com esse sabor, com toda essa característica de um bom fruto. Mas, se nós andamos segundo a carne, vão haver obras da carne, né? Fruto um só, carne, várias obras diferentes. Eu quero ser bem sincero e bem direto com os irmãos com relação a essa situação aqui que o apóstolo Paulo coloca. O livro de Gálatas, irmãos, parece um livro de contradições. Parece que Paulo já tinha pregado aquelas pessoas ali da Galácia, daquela região ali da Ásia, da Turquia, e de repente ele vê as pessoas se voltando, fazendo coisas diferentes daquilo que ele pregou. E é nesse capítulo que ele tem uma discussão ali com Pedro, né, que ele fala sobre essa discussão, em que Pedro, sendo judeu, exigia que os gentios, digamos, tivessem comportamento dos judeus. Mas ele, quando estava com os gentios, não tinha comportamento judeu. Então,
criou ali um atrito, né? Um mal-estar. De forma que esse livro vem falar, explicar, e Paulo chega a dizer que se pudesse ele estaria ali para falar de forma mais contundente com os Gálatas, mas ele estava mandando por uma carta, ele próprio punho estava escrevendo. Parece que ele estava indignado, irmãos, decepcionado com o que estava acontecendo ali. E aí ele chega até esse texto, um texto muito rico, irmãos, porque a verdade da palavra de Deus, quando ela é falada, ela edifica ou ela exorta. As duas coisas são boas. Ser edificado é maravilhoso e também ser exortado é maravilhoso. Eu costumo dizer que esta é uma guerra desleal da carne contra o espírito, porque se a carne e o espírito estão em combate, quem vai vencer vai ser a carne. Lamento dizer isso para o irmão, mas se nós não tivermos alguns pontos aqui colocados em evidência na nossa vida, eu e o irmão e a irmã vamos cair, vamos pensar que estamos fazendo o fruto do Espírito e na verdade na nossa vida tem obras carnais. É um texto para a gente pensar e praticar e, digamos, recomeçar, né? Reconhecer a dificuldade que nós temos e buscarmos ao Senhor e sermos, digamos, transparentes não é a palavra, irmãos, mas corretos. A Bíblia chega a dizer, se nós andamos em espírito, coerentes, né, vivamos também em espírito. Então, a palavra de Deus diz que ali há um confronto, e me lembra muito, quando eu vejo isso daí, uma luta em que você tem um adversário do outro lado, e o adversário, ele tem mais força que você, irmão. Ele é mais forte. Se você for direto contra ele, você vai perder. Ele é assim e você é assim, pequeno, e ele é grandão. E ele, digamos, atrai. A carne atrai muita coisa. É uma luta desleal. Eu e você, irmãos, se não tivermos atentos, nós vamos perder, vamos cair, e a coisa é feia quando a gente cai através da carne. É uma guerra desleal você lutar contra a carne sem a ação do Espírito Santo. Eu e você, nós vamos perder. Então aqui fala algumas obras carnais, algumas coisas que acontecem e que, às vezes, dentro do nosso ambiente cristão, estamos admitindo ou estamos vendo obras carnais e não estamos fazendo mais nada, né? A palavra de Deus diz que ele se opõe e as obras da carne são conhecidas, ou seja, está na cara de todo mundo: prostituição, obra carnal, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedeira, glutonaria e coisa semelhante a esta que o apóstolo Paulo, irmão, estava lá naquele século lá inicial, século I, segundo, né? Não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje de nós estarmos na carne. Se tivesse, irmãos, esse capítulo 5 aqui ia ser muito grande, porque ele ia falar de todos os acessos, de todas as coisas que nós temos acesso para fazer hoje obras da carne. Ele encontrou esses aqui. E ele disse uma coisa muito importante que chama... Primeiro, quando chegar na edificação, a gente vai falar que é uma coisa muito boa, mas aqui é uma exortação. Exortação é para a gente aprender. Ele diz, com as quais eu já disse um tempo atrás, quem estiver praticando essas obras não herdarão o reino de Deus. Ele diz assim no versículo 21, no final do 21, ele diz, a respeito da quais eu vos declaro, ou seja, eu estou te avisando, como eu já te disse outras vezes, e eu vos preveni, que não entrarão no reino de Deus. Isso serve para mim, irmão, olha aqui, ó. Não é para o irmão não, para aqui, ó, para cá. Para o irmão Kleber. Se o irmão Kleber continuar ou
fizer obras carnais na sua vida, e com todos esses itens aqui e mais um emaranhado que tem, eu não vou apontar para o irmão. Estou apontando para o irmão Kleber. Não herdará o reino de Deus. Então é uma coisa muito séria. E aí vem a única situação que eu consigo me livrar da carne. E aí é um caminho único, né? Não é simplesmente crer em Jesus. Mas ele diz assim, ó, lá no iniciozinho, digo, porém, andai no Espírito e jamais, olha só, irmãos, olha que palavra, jamais satisfarei os desejos da carne. Se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. E diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Dá vontade de dar um sorriso bom, igual da irmã Vilma. Contra estas coisas não há lei. Olha que maravilha. Se eu tiver o fruto do Espírito, eu venço a minha carne. E não tem lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Muitas vezes, irmão, nós estamos colhendo obras da carne na nossa vida, que está lá no capítulo 6 que eu li anteriormente. A palavra de Deus diz que quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, e quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Como está a minha vida? E aí o irmão pensa na sua, cada um pensa na sua. Não sou eu que vou falar, e esta palavra por si só nos questiona. Para onde nós estamos, digamos, plantando? Será que é na carne ou no Espírito? Será que está misturado? É joio e trigo? É mistura? Tudo pode hoje em dia, não é? A palavra de Deus, eu costumo dizer, irmãos, que seguir ao Senhor, a gente tem que ser parecido com o Senhor. A gente tem que olhar a nossa vida e de vez em quando a gente tomar um susto, no sentido de que a gente está fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. A gente tem que se confundir com a vontade do Senhor. Lutar, remar contra este mundo. Né? Vejo hoje muitas concessões, muitas facilidades. Parece, irmãos, que é uma cópia que já foi tirada muitas vezes. O que é isso, irmão Cleber? Se eu começo a ficar parecido com Jesus Cristo, e se eu pudesse tirar uma foto do Senhor parecido com Ele, esta cópia seria muito parecida com Ele. Mas se eu tirar a cópia da cópia, 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 quando chega lá na frente, aquela cópia não tem mais nada a ver com Jesus. A cópia da nossa vida tem que ser a do original, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus transforme o seu querer e o efetuar na sua vida. Que a decisão que o irmão tomou ao lado do Senhor, de servir a Ele e de andar nos seus caminhos, seja confirmada a cada dia. E que esta palavra seja uma exortação boa para as nossas vidas. Eu preciso ouvir, ver e me corrigir quase todos os dias, irmãos. Que luta! Mas eu quero um dia, e o mais breve possível, fazer somente a vontade do Senhor, porque eu vou colher a vida eterna, porque a minha salvação está nas mãos do meu Senhor, que me conhece e me recebe todos os dias. Que Jesus abençoe a sua vida e que guarde a sua casa, a sua família, e a sua mente, o seu interior e o seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe, irmão.